está no ar. Corneteiros.com. Cornetar é arte. Fazer com humor faz parte. Salve, salve nação, muito boa noite, estamos no ar, começando mais um Corneteiros.com aqui na nossa, na sua Rádio da Nação, ao vivo, em cores. E para fazer esse programa aqui junto comigo tá o nosso parceiro Rocco Masters. Boa noite, Rocco, beleza? Beleza? Boa noite, HL, boa noite, nação rubro-negra, boa noite, galera do chat da nossa querida nação do Flamengo. É isso aí, galera que estiver aí junto com a gente vai falar sobre o que está acontecendo, o que aconteceu no jogo e muito mais. Valeu, muito boa noite, meu parceiro Wilgas. E aí, HL, e aí, Rocco, boa noite, nação, vamos falar só de Flamengo aqui e tem muito papo bacana, hein? É isso aí. E também aí no Skype com a gente o nosso parceiro Renato Lalas Cross. Fala aí, Lalas, beleza? Fala Hélio, fala galera da mesa, boa noite, nação linda. Né, vamos falar do Mengo aí com uma vitória finalmente, né? E ó, eu tô no Skype porque só aparece a cara de gente feia, no Skype tá só os bonitos. Falou aí. É isso aí, rapaziada, o Corneteiros está no ar, galera que quiser fazer sua pergunta pode chegar pelo Skype, pelo Twitter @Rádio da Nação e também pelo tópico na comunidade Flamengo Oficial, veja lá o nosso tópico, Rádio da Nação, programa Corneteiros.com, beleza? Onde aqui a comunidade tá a capinha do Joel lá, fora Joel, beleza? Chega aí, conversa com a gente aí. Tá tranquilo, abrindo Corneteiros aí, tá sentindo falta do nosso parceiro querido DJ Talibã, que não está com a gente hoje, mas daqui a pouco ele chega atrasado por aí, né? Mas tá tranquilo, tá manguaçando em algum lugar. Mas vamos aí falar de Flamengo, né? O Flamengo ganhou de 3-1 do Coritiba, fez um jogo convincente para ganhar de 3-1, Rocco. Olha, foi o que a gente comentou, eu achei muito engraçado, porque o Flamengo foi irreconhecível primeiro tempo, né? Primeiro tempo o Flamengo jogou que era uma beleza, fez do jeito que a gente estava tentando, brigando, falando, tentando aqui com a nossa voz, fazer com que eles entendessem que o Luiz Antônio, ele fica na meia direita e jogou muito bem. E o Magal pela lateral esquerda. Pessoal que a gente achou que os 4 volantes no começo não jogariam bem, até que fizeram uma boa primeira parte. Porém a segunda começaram a fazer o cerca-cerca e se sentiram cansados. Eu não vou falar tão bem assim até do Wagner Love, que ele é ao concurso. O cara entra e resolve. Então, tem mais nada o que falar. Tranquilo, Will, a gente viu um primeiro tempo aí que o Flamengo jogou muito bem. Parecia que íamos deslanchar. O Flamengo já no segundo tempo voltou a ser aquele Flamengo do Joel. Como alguém me disse no Twitter, no dia da transmissão, o Flamengo do primeiro tempo foi o Flamengo do Zinho, e do segundo tempo foi do Joel, velho. Parece que o jogo começou com o Zinho fazendo a escalação, né? Tirou o Kleber Sono e tirou o David Curupira, né? Botou, como eu disse na transmissão, 2 segundos atacantes, né? Que o Wagner Love tanto como o Ricardo, o nome do outro que eu acabei esquecendo, o Hernani, outro atacante que entrou, Diego Maurício Diniz. Não, Diego Maurício entrou, então deu muita velocidade ali na frente, né? E também com a entrada do Luiz Antônio, que jogou muito, que vinha sendo sacado pelo Joel de forma injusta, deu mais velocidade. É o que eu falei, galera, sangue novo, tem que tirar logo essa velha arada aí,
Renato Abreu com 225 anos, o David que não fica fazendo aquele trabalho de pivôzinho ali, muito lento. Então, enfim, foi isso. Para resumir, tem muito papo ainda pra gente falar mais até sobre isso. Foi isso, né? O primeiro tempo foi atípico que o Flamengo vinha fazendo ultimamente, com muita velocidade, muita boa trama ali no ataque, né? A defesa continua a desejar, como vem há muito tempo, continua a desejar, com o Wellington, o bonecão do posto, tá muito ruim, não tem treinamento, bola aérea é um sufoco, toda bola aérea é meio gol contra o Flamengo. E o meio de campo é aquilo, né, cara? Funcionou mais ou menos, né? Falta sempre um cara que é meia de ligação ali. Tá faltando muito pro Flamengo. Vamos ver. Com o Zinho vem dizendo há algum tempo que o Flamengo tá à procura de um meia de ligação e tal. Vamos ver Tá se vai certo. rolar, né? Fala muito esse cara. Ah, gente. Renato Lavas, qual que você viu aí de Flamengo 3, Coxa Branca 1, velho? A galera já comentou aí, né? Eu só vou ressaltar o seguinte: não foi mais que obrigação do Flamengo ganhar de um Curitiba em casa, né? Foi um placar legal, mas foi uma ótima exibição do meio-campo do setor ofensivo, né? Porque o setor defensivo deu os mesmos vacilos de sempre, impressionante. Mas eu destaco aí a velocidade que o Flamengo ganhou no meio-campo e no ataque, o toque de bola muitas vezes no primeiro tempo ali envolvente, né? Girando bem a bola, o Ibson ali meio centralizado, distribuindo bem o jogo, participando muito na defesa também, os laterais apoiando com qualidade, como a gente comentou lá no jogo, ao vivo. O Magal e o Wellington Silva foram muito bem, e uma excelente dupla do lado direito, que era até previsível, né, pelo que o Rocco mesmo comentava. Pô, cara, o Luiz Antônio, ele, né, eu acho que todos também concordavam que o Luiz Antônio tem que ser titular desse time aí, mesmo porque ele desempenha um bom papel na meia direita, auxiliando o lateral e dando uma opção na criatividade, né, além de fazer a cobertura do lateral. Então o Flamengo ganhou mais velocidade, tirou 2 jogadores pesados, que é o David e o Cleberson, e a diferença foi notada, né? Só fica uma dúvida com relação à dupla de ataque, que eu não gosto de ter 2 atacantes leves no jogo e nenhum atacante de área. Mas isso aí a gente comenta depois. No geral, foi isso mesmo. Passou de obrigação mas foi interessante pela mudança que o Joel fez, né? O Rocco, o Flamengo já anda jogando aí já jogou com Love e David. Ontem começou com Love e Diego Maurício. Ontem no segundo tempo entrou o Hernani no lugar do Drogbinha. Qual seria o ataque ideal aí com os jogadores que a gente tem, velho, na sua opinião? Com o que a gente tem, Hélio. Olha, o primeiro tempo do Joel foi muito feliz, eu gostei, tá? Assim, Wagner Love no meio, Diego Maurício de um lado e do outro, ali meio que um pouquinho para trás, o Luiz Antônio, tava muito bom. Até o Renato, que realmente é um cara que já tá velho e tal, ele deu uma boa cobertura, assim, para reforçar o ataque e chutar a bola em faltas. E fora que aquele escanteio que é do jeito que a gente tinha comentado aí você, Hélio. Foi aquele escanteio chuveirinho que ele dá muito mais resultado do que aqueles escanteios no primeiro e no segundo travessão. Eles começam a ter mais aquele bolo que faz com que o nego tente ali fazer aquele gol. E também o Hernani, ele foi um cara que teve uma estrela, né? Foi bem oportunista, como o Renato falou no jogo, na nossa narração. Eu acho que o Hernani, tomara que ele continue a ter essa estrela. E também falando também que ontem
muitas vaciladas, principalmente da parte do nosso amigo querido e que você gosta muito, que é o Hélio, e que ele fez aquelas maravilhosas cagadas que ele faz. E eu vou te falar uma coisa, eu vou ainda sustentar o que eu tinha falado. O gol foi erro da defesa, mas aquele gol poderia ser certo. tirado. A mesma pergunta que eu fiz pro Rocco Wilde. Desse ataque aí do Flamengo que a gente tem, cara, como seria a melhor formação aí? Diego Maurício, Love, Hernani, Diego Maurício. Love é intocável, né, velho? Love não tem como tirar o cara, né? Até porque a gente viu aí que praticamente todo jogo o cara mete gol e, aliás, joga bem. A bola que ele chega lá é com muito perigo. Ele é intocável, né? E com razão. Não era como o RA10, que era intocável sem razão. Mas enfim, a dupla de ataque ali é muito cedo a gente falar qual que era, né? Qual que vai ser. É muito difícil. O Hernandes entrou praticamente por 15 minutos, primeira bola que ele pegou, fez um gol de muito oportunismo, mas não viu ele no desenrolar do jogo, como ele se posiciona. É muito difícil falar sobre isso. Sobre o Diego Maurício, são dois jogadores com a mesma característica, né? Ele e Wagner Love, são jogadores que chegam de trás, com muita velocidade e tal. Eu acho que pode vir dar certo em alguns jogos, em algum esquema, em alguma situação de jogo, né? Mas para ter uma formação fixa, eu acho que não fica legal, né? Eu acho que eu ainda continuo defendendo o que o Renato fala. Temos que ter um atacante de área fixo, né? Se esse rapaz, o Hernani, for esse cara que vai dar essa solução a curto prazo, muito bem, só que nos resta ver, né? Porque foi muito pouco. A primeira bola que ele pegou fez o gol, não teve jogo, assim, a gente não percebeu nada, né? De repente brilhou a estrela do cara, como brilhou de muita gente, e apaga, entendeu? Então, acho que nossa solução está vindo após a fisioterapia. Também concordo, também eu acho. Vamos reeditar o Império do Amor. Pra você, Lalas Cross. O seguinte, eu já disse aqui, né, que eu prefiro realmente um atacante de área. E nesse caso, talvez até mesmo para tirar dar uma criatividade a mais ao time, já que sofre com a ausência de um armador, poderia jogar com 3 atacantes, por exemplo, né? Poderia centralizar um pouco mais o David, ou no caso, eu acho que ainda é cedo para falar, mesmo porque ele só tem 26 anos e a única coisa que tem na carreira é uma vice-artilharia de estadual, que é o Hernani. Ou até mesmo usar o Hernani, que é atacante de área, com o Love e um Diego Maurício ali na outra ponta, né? Ou o Tomás, que acabou de ser campeão com a Sub-20 com a seleção brasileira, tá voltando aí. Enfim, menos Negueba, né? Qualquer um, menos Negueba, pelo amor de Deus. Mas seria uma alternativa, né? Isso iria dar mais jogo pro Flamengo pelas laterais, como a gente viu que surtiu efeito nesse jogo contra o Coritiba. O Flamengo usou bem as laterais. Inclusive um dos gols saiu dali, né? Que foi no cruzamento do Magal. Então é isso, acho que a Love, eu prefiro, com 2 atacantes, eu colocaria Love e David. É uma dupla que funciona bem. David é um jogador inteligente, joga bem pro time, né? Um jogador comprometido com o time, com o conjunto, mas eu não descartaria o uso de 3 atacantes. Eu acho que seria bem interessante, como eu disse, na ausência de um armador. Deixa eu ver. Oi, diga. O HL, perguntas aqui do pessoal do nosso chat aqui. Breno Fonseca, ele está perguntando que o Flamengo não é de hoje, que não tem boas gestões. Márcio Braga, Patrícia Amorim, enfim, tá na hora de meter um nome de peso na presidência. Eu gosto muito. Isso daí a gente vai abrir guarda essa pergunta aí do Breno, que daqui a pouco a gente conversa aí nesse tópico aí da diretoria. Beleza? Senão a gente vai acabar atropelando o andamento aqui da parada. Daqui a gente vai ter um tópico só pros ouvintes. A gente vai colhendo aí
as perguntas que a gente responde já já. Galera, vai formulando sua pergunta aí pelo @Rádio da Nação, pelo Twitter ou pelo Facebook, Rádio da Nação, no top na comunidade Flamengo Oficial, beleza? Rocco, já que você gosta de falar muito, cara, o Ibson tá indo bem como armador, velho, nesse meio de campo pro Flamengo? Ou ele não tá desempenhando bem a função? Olha, o Hélio, eu vou te falar uma coisa. Ele no primeiro jogo, tá, dele, ele foi, no primeiro e segundo jogo, ele foi bem oportunista. Aquela questão do pênalti, ele correu atrás, ele tava correndo assim, de tentar tomar a bola, tanto é que ele fez aquilo ali e foi uma boa jogada. Nesse jogo, ele deu umas vaciladas, mas ele é um cara que ele tava indo lá atrás para tentar tomar a bola e estava tentando ligar ao contra-ataque. Eu não sei se ele ainda seria tão bom. Também posso dizer que ele também está fora do Flamengo, ele não conhece os jogadores. Ele não está há 20 dias como todo o elenco, então eu não posso crucificar ainda o Ibson. Para você, Wildes. Cara, o Ibson é um jogador de muita qualidade, tem um futebol até que refinado, sabe tocar bola, mas como armador, eu acho que ele não serve. Não porque não presta, porque é ruim. É porque precisa de um jogador com característica mesmo de armação. O Flamengo não tem isso, está carente disso há muito tempo. O último que eu vi jogar uma sequência grande foi o Felipe, se eu não me engano, e o Júnior 92. Tá, mas fora isso, o Flamengo vem muito tempo sem esse jogador de referência, de ligação. Eu acho que o Ibson é um bom jogador pro meio de campo. Segundo volante. Um jogador essencial pro meio de campo. Melhora o toque de bola. Isso, como segundo volante. É um cara que marca e tem qualidade de passe, tem inteligência, chega muito bem no ataque. Mas como armador, aí já é outra história. Um armador é um cara que fica mais ou menos livre de marcação. Ele tá ali só para fazer jogada. O Ibson não é um cara que tem a obrigação de marcar e de ajudar no ataque e no meio de campo. Então fica difícil. Então precisamos urgentemente de um jogador meio de ligação, um cara inteligente, como eu costumo dizer, um jogador meio de campo clássico. O Ibson é bom jogador, mas não, Renato, não é esse o papel dele. Juntamente com o Ibson ali, desempenhando esse papel de armação do time, acho que talvez o Joel poderia dar uma oportunidade aí pra galera da base, entrar um moleque ali, já que tá entrando aí o Luiz Antônio, indo bem de segundo volante, o Muralha nem tanto, né, caiu no ostracismo aí com o Joel. Eu penso que talvez o Matheus, assim, pra fazer um meia de ligação ali, o Adrian já mais um meia atacante. O que você acha, velho? Cara, eu concordo. Eu acho que, assim, não sei se a gente não deve considerar, por exemplo, o Matheus como a solução do Flamengo para a falta de armadores. Mas é um jogador para ir entrando no segundo tempo dos jogos e sentir como ele vai reagir a isso, né? Porque ele não jogou nunca no principal, né? Então tem que ver qual vai ser a reação dele, tem que ver qual vai ser a personalidade dele, entendeu? Mas ele, sem dúvida, é um jogador para ajudar a gente já nesse brasileiro. Não tem que esperar até o próximo ano, não. Vai usando ele aos poucos, mas coloca o moleque para jogar no segundo tempo e aí vendo a reação dele. Mas porque a gente sabe que o Ibson não é armador. Mas dos jogadores de meio campo que a gente tem hoje no Flamengo, ele é o que mais tem essa qualidade para armar. Isso a gente já falou aqui no programa passado. Então, assim, uma das alternativas para não sobrecarregar o Ibson, que não tem essa bagagem toda, seria, claro, liberar mais os laterais. Para isso teria que colocar mais um volante ali para proteger a defesa, né? Um volante mais plantado ali para... Oi? Mas já tem 4, vai quinto. Não, mas a gente não, de marcação a gente só tem um. A gente não tem 4 volantes. A gente tem um volante de marcação, 2 meias que ajudam na marcação, que é o Renato e o Kleberson, né? No caso ali agora o Luiz Antônio, que é até um pouco mais volante, e o Ibson, pô. Mas de marcação só tem um, né? Então o que faria? Eu colocaria ali mais um volante de marcação
né, mas liberaria ao mesmo tempo o Magal e o Léo Moura, o Wellington Silva, para jogarem como alas. Isso seria uma alternativa simples até de você suprir a ausência de um armador, como o Flamengo já jogou muitas vezes, né, com o Léo Moura e Juan jogando como alas e utilizando muito as laterais. Mas como... E outra também, uma outra alternativa seria o uso de 3 atacantes, como eu já disse aqui. Tu coloca aí o David, o Love numa ponta, o Diego Maurício na outra, ou até mesmo, como disse, o Tomás, que tá vindo aí da seleção sub-20, né? Mas a questão na ausência de um armador, você passa a explorar mais as laterais, né? O Flamengo fez isso no primeiro tempo contra o Curitiba e teve muito sucesso. Entendeu? Eu acho que esse é um dos caminhos. Ele explora mais as laterais, seja jogando com 3 atacantes, 2 abertos pelas pontas, ou com 2 volantes ali de marcação, liberando mais os laterais para certo. Ô, Rocco, um campeonato de pontos corridos aí, a gente pode tentar imaginar assim uma coisa, cara. O jogo 1-1 com o Sport, fora de casa, 1 ponto. Flamengo, poderia ter ganho e tal do Sport. Não ganhou, empatou. Os 3-3 contra o Inter, dentro de casa, foram 2 pontos perdidos. Então a gente não está naquela crise como estão apontando a mídia, os próprios torcedores do Flamengo que não suportam mais o Joel Santana. Até estava com uma coisa na cabeça, acabei me embolando aqui. Mas a parada é o seguinte: o Flamengo fez 4 partidas aí no campeonato, empatou 3 e ganhou 1. Esse resultado aí contra o Inter, a gente pode... eu sei que vai fazer falta esses 2 pontos, mas na sua concepção, no geral, a crise existe ou não existe diante dos resultados do Campeonato Brasileiro? Olha, o Hélio, a crise existe, tá? Em entrevista agora há pouco tempo, o próprio Joel falou para deixar ele um pouquinho em paz, que o pessoal já está em cima dele. Realmente, o pessoal vai continuar em cima pelo que ele está fazendo. A crise continua. Esses resultados, ele estava falando que se deve ao mau desempenho da equipe no segundo tempo. Realmente, eles estão passando... A gente tem que também botar a cabeça que eles estão passando por certas coisas que a gente não está comentando aqui, que são coisas que até a própria presidência está pedindo, para alguns jogadores que vão aparecer aí em novembro, vão dar a cara a tapa aí para falar mal de você sabe quem, sobre o que aconteceu. Então, assim, essa semana que passou desses jogos, também a gente tem que botar na cabeça que influiu na cabeça desses jogadores. O pessoal tava querendo jogar, o outro não queria. Muita gente aí tava saindo pra Gandaia, porque os caras estavam fazendo cabeça. E o Zinho agora, o que ele fez? Ele adotou uma cartilha, falou: olha, gente, nós vamos agora, acabou a palhaçada, acabou a brincadeira, agora é jogar bola. Bom, vamos ver o que vai acontecer depois desse jogo. Vamos ver se vai melhorar a atitude e a cabeça de cada jogador que tá lá. O único resultado negativo que a gente possa considerar aí foi o 3-3 em casa contra o Inter, ou Wild? Não. Eu, por exemplo, eu tive no jogo lá no Sport, eu tive lá na Ilha do Retiro. Tá, o Sport é um time muito ruim, muito fraco. Veio diferente do que ele tá vindo aqui no Campeonato Pernambucano. Um jogo horrível, vocês acompanharam aqui. O pessoal, quem está em casa, viu pela Rádio da Nação, né? E foi ponto perdido, mesmo jogando em casa. Foi ponto perdido, porque aliás o Sport vinha de uma perda de campeonato, então já vinha abalado. E o Flamengo era para se aproveitar disso, mas não soube aproveitar. E o Flamengo jogou muito mal, cara, muito mal. O Joel escalou um time muito ruim, entendeu? De uma forma muito bagunçada. Então, não tem como dizer que
O único resultado negativo foi contra o Inter em casa. Não tem como dizer isso. Todos os resultados de empate foram negativos. Por mais que o pessoal fala, que o pessoal até me zoa no trabalho, o Flamengo tá com time ruim. Cara, o Flamengo tem Tomás, tem Lucas, tem a galera na base aí, tem o próprio Adem. Porra, o Flamengo não tem um time ruim, cara. Tem o Love, tem o Luiz Antônio, tem muita gente boa, cara. Eu acho que o que me falta é ter um treinador mais ousado. Pô, o cara que vai jogar em casa, me escalar 4 volantes, pô, não tem condições, cara. Não tem condições. O cara, por mais que o Renato me fale que são jogadores inteligentes e super-heróis, tá? Pra mim não cola, meu irmão. São jogadores que são de origem de função de marcação juntamente com o meio de campo. Não são jogadores de qualidade excepcional que vão fazer uma ligação. Não tem como. Então, pra mim, respondendo rápido, pra mim todos foram negativos. Todos foram negativos. Não, a gente tá aqui, a gente tem que debater sobre essa parada. Eu não concordo, acredito que o HL nem não concorda. Eu até aceito que o Flamengo venha com 3 volantes. Até aceito. Se vier com um meia armador bom e 3 volantes, que esses 3 sejam, por exemplo, Muralha, o Ibson e o Luiz Antônio. Aí sim, eu até concordo que são 2 desses volantes, são quase que meio campo. Aí eu até concordo. Agora, fora isso, botar o Ayrton, mas sacanagem, meu filho. Esse cara tinha que ter voltado há muito tempo lá, junto com o Joel. Tá certo, fala aí, Renato. Não, eu concordo com o Wilde sobre o Ayrton, mas ele é o único volante de marcação que a gente tem hoje aí pra jogar. O Maldonado tá voltando agora de contusão, né? Então, amigo, porra, com uma zaga dessas, Wilde, tu tem que jogar com... Mesmo que o Ayrton pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele é o único volante de marcação que a gente tem, cara. Vai colocar quem? Vai colocar um volante ali que não é volante de marcação? Eu acho que assim, o Flamengo tem hoje joga com 4 volantes. Ok. Tem jogador ali, armador pra colocar pra jogar? Não tem, cara. O máximo que o jogo poderia fazer é tirar o Renato Abreu, que isso a gente concorda. A gente concorda, colocar o Luiz Antônio no lugar dele e tirar o Cleverson e colocar o Botinelli. Mas o Botinelli, ele tem essa função de levar a bola, carregar a bola, mas ele também é um jogador que ajuda a marcar. Aliás, o Botinelli, eu já disse aqui, ele já jogou na carreira dele de segundo volante algumas vezes. Entendeu? Ou seja, o Botinelli não é muito diferente do Cleverson. Eu acho que a maior diferença entre eles é que o Botinelli tem mais velocidade. Entendeu? Agora, você não pode achar que o Botinelli seria, a salvação do Flamengo, isso aqui. Pô, cara, não tem muito o que fazer com os jogadores que tem hoje. Entendeu? O Flamengo é jogar com o Ayrton de primeiro volante e colocar ali os 3, né, que poderiam dar esse auxílio ali na frente, que também ajudaria na marcação. E aí, eu concordo que o Renato não serve para ser titular. Entendeu? Mas sobre o uso de 4 volantes, porra, isso aqui eu já falei muitas vezes, não são, na prática, 4 volantes. É um volante de marcação. Porque assim, tem vários tipos de volantes, né, cara? Um volante de marcação, 2 volantes, porra, 2 meias que ajudam a marcar e o Y que tá jogando como armador, né? Não é que nem 4 volantes que a gente jogou lá contra o Lanús, na Argentina, naquele primeiro jogo, 0-0. Aquilo são 4 volantes, pô. O de hoje não são 4 volantes. Entendeu? Mas, falando aí da pergunta, seguinte, o campeonato de pontos corridos ele é diferenciado, né? Eu acho que, por esse lado, a gente poderia considerar que o único resultado negativo foi o empate com o Inter em casa. Porque em casa você tem que ganhar e fora de casa você tem que buscar pontos. Mas para ser campeão, tem que ganhar fora de casa. Nenhum time é campeão brasileiro sem ganhar os jogos fora de casa. Então, sobre o que o Ruco comentou, eu acho que a gente realmente está numa crise, entendeu? Os resultados até aqui na 4ª rodada não são tão ruins. Essa vitória de ontem deu uma equilibrada. Deu uma sobrevivência pro Joel também. Mas pro Flamengo ser campeão... isso. Mas pro Flamengo ser campeão tem que ganhar fora de casa. Tá certo. Mas o Renato, só para dar um adendo. O Renato, você também não concorda comigo
eu também queria perguntar ao Wildes e o HL, que também esses eventos que aconteceram conturbaram também os jogadores, tanto é que eles agora estão se cumprimentando mais. Esse jogo mostrou um pouco disso? Olha, rapaz, a saída do Ronaldinho mostrou, por exemplo, que o Flamengo o elenco poderia tomar um novo rumo, porque saiu um jogador que o elenco não gostava, que tinha as suas regalias, e isso gerava, claro, conflito, né? Qualquer funcionário de qualquer empresa que tenha um certo benefício a mais do que os outros, vai ter um problema, vai gerar um problema. E eu acho que assim, o que o Zinho conseguiu é fazer um pouco essa blindagem. Quando o Zinho chegou, ele meio que foi um escudo para os próprios jogadores, né? Então eu acho que a tendência é melhorar nesse sentido. O que acontece fora de campo não interferir tanto dentro, porque você tem um Zinho que é um cara competente, um cara de muito bom senso, e que nesse ano tem sido o maior reforço do Flamengo. O maior reforço do Flamengo. Então acho que a tendência com o tempo é realmente os jogadores dentro de campo renderem mais e as coisas, o clima, né, entre eles melhorar. Tá certo. Vamos para nossa próxima tópico aqui da nossa pauta. Flamengo joga domingo contra o Santos B, provavelmente, né? Time reserva, já que o Santos está focado aí na Libertadores. Gostaria de perguntar aos amigos aí. O Joel disse aí que a gente estaríamos perfeitos aí na quinta rodada. Já se passaram 4 rodadas. Estamos evoluindo tudo isso mesmo, Rocco? Ou o Joel está sonhando com o inacreditável Futebol Clube para o próximo jogo? Olha, vem reforços. Então tá para acontecer. Não só quem eu gosto de quem vai jogar, que até o Renato gosta de me zoar, mas não só ele quanto mais gente está chegando. Só que eu ainda vou bater na mesma tecla que está fazendo com que o time melhore. A cabeça do pessoal não estava legal. Eles estão melhorando um pouquinho, porque também não adianta jogar só com o pé, também é com cabeça. E se sua cabeça estiver meio conturbada, não vai ficar legal. Pode ser que melhore. Rezo a Deus por isso. Vamos ver. Tá certo. Wildes, pra você, vamos estar perfeitinhos na quinta? No próximo jogo contra o Santos? Você perguntou pra pessoa certa ou errada. Depende do que você pensa. Lógico que não, né, galera? Lógico que não. Porque o Flamengo tá certinho. A gente poderia achar isso se falasse assim: poxa, tá faltando só um detalhe, só falta um atacante, só falta acertar o passe. Mas não é isso que tá acontecendo. Tá faltando tudo. Tá faltando uma zaga, tá faltando um meio de ligação e tá faltando a definição de quem vai jogar junto com o Love. Então está faltando muita coisa. O Flamengo nesse último jogo jogou 35 minutos. Eu até comentei na transmissão que eu acho que o Joel chegou lá e falou: galera, estamos ganhando de 2-1, beleza? Então vamos segurar o resultado e jogar no contra-ataque. Não se apavorem, né? Quanto na verdade deveria chegar e falar: olha, estão jogando bem, vamos ampliar, nessa pegada, pá. Mas o Flamengo entrou no segundo tempo ruim, mal, como aquele Flamengo que vem jogando nos últimos jogos, com o Ronaldinho. Entendeu, cara? Então assim, não vai estar, o Flamengo ainda vai ficar batendo cabeça. Vamos ter escalação de muitos volantes ainda, ok? E só no próximo turno. Eu acho que só depois cair Joel, entrar um técnico aí que bota o time mais pra frente. Enfim, acho que ainda não, cara. Muito cedo, tá muito errado ainda. E acertar um pouco essa coisa da diretoria, né? Até lá, a não sei que rodada vai ser. Mas não agora, tranquilo. E pra você, Renato Lalas? Cross. O seguinte, que o Joel é um fanfarrão, né? O Joel é um fanfarrão, porque ele disse no início do Brasileiro que o Flamengo vai estar perfeito, vai estar ok, perfeito lá na quarta ou quinta rodada. Aí a gente até comentou: pô, se Joel ganhar na quarta rodada, ele vai chegar e falar: tá vendo? Eu sei o que eu tô fazendo. Vocês me criticam muito, vocês me batem muito, mas eu sei o que eu tô fazendo. Eu tenho 50 anos de profissão e que não sei o que.
E aí a gente vai pegar um Santos B, né? Provavelmente em casa. Ou seja, a tendência é que o Flamengo consiga mais um bom resultado. E aí, como o Joel é um fanfarrão, que fala mais do que faz, que desaprendeu ou nunca soube treinar um time, né? Porque o Joel nunca ganhou nada além de estaduais e fugas de rebaixamento. Ele vai chegar depois da vitória, depois da provável vitória contra o Santos e falar, atirar pra todo mundo, né? Tá vendo? Eu sou o cara, o time tá aí, o time ganhou e que não sei o que. Porra, é foda, não dá, cara, não tem como. E a gente não vê evolução, né? Como eu falei, esse jogo contra o Curitiba não foi mais que obrigação. E o time, por mais que tenha ido bem no ataque, ele voltou a mostrar as deficiências no setor defensivo. E no segundo tempo, o Flamengo foi envolvido pelo Curitiba. Né? A gente estava ali com 30 minutos de jogo esperando o Flamengo voltar do vestiário. Entendeu? Então é isso, cara. A gente torce para que o Flamengo realmente melhore agora. O Joel, com essa história aí, é um fanfarrão, né, cara? No Flamengo não vai estar perfeito contra o Santos e nem daqui a 3 ou 4 rodadas. Pode ir melhorando, mas eu acho que o Joel está começando a sentir a pressão e está começando a falar para tentar amenizar o lado dele, né? Porque a gente passa o papel de otário quando a gente vê o Renato Abreu saindo do jogo contra a Ponte Preta, falando que o time jogou mal porque o campo estava ruim. Tava ruim pros dois. O Joel falando que gostou. O Joel falou que gostou da exibição contra a Ponte Preta, que o Flamengo mostrou uma evolução e que vai estar perfeito, sabe? Porra, isso é foda. O Joel falou depois do jogo contra a Ponte Preta. O Flamengo vai estar perfeito na 5ª rodada. Porra, meu irmão, é foda, cara. Entendeu? É foda. A gente passa papel de otário. Entendeu? E a gente é obrigado a ouvir isso aí. Mas vamos torcer para que o Flamengo continue evoluindo, porque o brasileiro é longo e tem muita água para rolar ainda. Beleza, eu vou falar em Joel aí. Eu, sinceramente, no jogo de ontem eu não entendi nada a troca do Renato, a saída do Magal e a entrada do Negueba. Acho que foi, ele trocou o Negueba pelo Magal, não foi isso, o Rocco? Se não me engano. Ele tirou o Magal, botou o Negueba, inclusive. Depois tirou. Não entrou o Botinelli, não? Botinelli entrou no lugar de quem ontem? Bom, Deixa eu ver. O Botinelli entrou no lugar do Diego Maurício. Depois o Hernani entrou no lugar do quem? Ou não? Não. O Hernani entrou no lugar do Diego Maurício. O Hernani. O Botinelli entrou no lugar do Luiz Antônio que saiu machucado. Isso, Luiz Antônio saiu com dores na perna. Bom, Hélio, eu não entendi. Eu fui o primeiro a falar. E ainda quem primeiro começou. Corrigindo, tô vendo aqui, o Botinelli entrou no lugar do Magal, o Muralha entrou no lugar do Luiz Antônio, e o Hernani entrou no lugar do Diego Maurício. Isso. Eu achei engraçado pelo seguinte: o Magal não estava jogando mal, não estava machucado, ele estava indo lá atrás para defender, tá? E estava indo lá na frente para soltar cruzamento. O primeiro gol saiu no cruzamento dele. Eu achei engraçado porque é o seguinte: primeiro de tudo, quem levantou ali, começou a fazer aquecimento, era o David. Eu falei, gente, pra que o David vai entrar? Eu até comentei. Aí depois me pega o Botinelli e fala pra mim, joga lá no meio lá e pede pro Renato ir pra esquerda. O Renato já tá cansado. Imagina o cara ir lá na frente e voltar. Quer dizer, nem fez isso. Pegou lá o Diego Maurício ou quem tivesse lá do meio pra frente e falou, fica ali na esquerda. Agora, eu não entendi bolhufas. Eu acho que a alteração foi um pouco equivocada de ter tirado o Magal. Eu continuaria o Magal e tirava o Renato Abreu, mas ele não tem, o João não tem culhão para tirar o Pelé da Gávea, véio. Não tem, infelizmente não tem.
A gente é obrigado a aturar o Renato Canelada naquele meio de campo ali, já que nenhum treinador tem a autoridade para sacar ele de campo. Quando ele tirou o Magal, foi porque é o seguinte: o Magal ele não tem qualidade para atacar. Perdão, qualidade para defender. E aí, tava peraí, no momento do jogo que o Curitiba... Não, Renato, só um minutinho. Oi. Eu posso contar no dedo aqui quantas vezes a defesa do Flamengo tirou e quantas mais vezes o Magal foi lá atrás e tirou a bola. Entendeu? Olha, você me desculpa, mas o Magal foi lá atrás e tomou muita bola. Isso quando aquele chute que vinha cruzado diretamente pro gol, o Magal deu um bicão que caiu para escanteio. Então eu vou ficar contra nessa questão. O Magal está defendendo bem ali a lateral esquerda. Prossiga aí, Renato. Mas a gente sabe que o Magal ele é um lateral que avança muito. E quando o Joel colocou o Bochinelli, ele não quis trocar 6 por meia dúzia, ao meu ver, porque o Curitiba estava melhor no jogo. E aí ele colocou o Renato Abreu para fazer a lateral esquerda, mais plantado ali, né? Porque dando uma segurança mais ali por aquele lado, e liberou o Luiz Antônio, o Bochinelli e o Ibson para jogarem mais à frente, né? E foi um momento em que o Flamengo melhorou. O Renato Abreu não foi lá para trás para defender, ele ficou do meio para frente. Tanto é que a gente falou que ficou um bolo e ficou um rombo na lateral direita. Tanto é que o Coxa estava atacando mais pela direita também. Entendeu? Eu achei errado, foi equivocado como o HL falou, porque aquela lateral esquerda ali, tanto no ataque quanto na defesa, ela estava bem protegida. E outra, não tinha meia esquerda para trabalhar com o Magal. A gente está vendo que lá no lado direito tinha 2, tinha o Luiz Antônio e o Wellington. E o Magal, ele estava sozinho praticamente. O Ibson ontem estava caindo muito pela direita, entendeu? Não estava caindo mais pela esquerda. E não tinha, justamente, o Magal estava meio que sozinho ali para fazer a jogada. Alguns lampejos o Renato encostava lá para ajudar o Magal, mas de criatividade mesmo, deixar o Magal sozinho para criar ali pela esquerda é tenso. Quanto ao Renato Abreu, e mesmo assim, fala aí, Raul. E mesmo assim, HL, o cruzamento do gol foi do Magal, cara. E o Renato Abreu, quando foi puxado para lateral esquerda, ele não tem mais pique para ficar defendendo. Infelizmente não dá. Não dá mais. Quem vai tirar o Pelé da Gávea? Ninguém. Não, Cross. O Wilt. Cara, eu já falo aqui, o Renato Abreu é um jogador de segundo tempo, né? É um jogador de segundo tempo, eu acho que ele é um cara importante pro elenco e tal, né? Enfim, ele tem características diferenciadas que podem ser muito aproveitadas, dependendo da situação do jogo, mas é muito pouco para ser titular. Mas acho que ontem o João foi feliz nas substituições. O Curitiba, com as mudanças que fez, colocou mais um volante ali e tirou o Lincoln, colocou o Robinho, e isso deu mais velocidade, mais agressividade ao Curitiba, e o Flamengo ficou mais vulnerável. E, ao meu ver, essas substituições surtiram efeito, não só pelo gol do Hernani, mas pela mudança de postura do Flamengo, que ganhou uma força nos contra-ataques. Com a entrada do Bochinelli, o Muralha entrou, né, para dar uma renovada, e também porque o Luiz Antônio saiu machucado. Mas eu acho que Joel ontem ele foi feliz nas substituições. Certo. Rapaziada aí, chegando aí a metade do nosso corneteiros.com. Galera que quiser fazer a sua pergunta, manda aí pra gente, @Rádio da Nação pelo Twitter, ou pelo Topa na Comunidade Flamengo Oficial, beleza? Ou no chat aí, veja o nome do Rocco, do Wilton, do Renato, e mande sua pergunta. O meu mesmo também. Fala aí, Wildes. Só completando
Só completando aí o que foi perguntado pro Hulk e pro Renato, eu acho que até o Renato foi bem generoso com a análise, falando sobre o Joel, foi feliz ou teve uma parcela de inteligência. Eu, particularmente, apesar de tentar sempre ser muito crítico e cornetar bastante, eu não vi nada de tático ou técnico, entendeu? Acho que foi sem pé sem cabeça, como no último jogo que a gente teve aí, ele botou Negueba, botou não sei quem, no lugar de pessoas que não tinha nada a ver, cara. Sabe, naquele momento, eu não consegui entender por que daquelas substituições, cara. Tentei, fiquei ali pensando, pô, o que ele tá pensando? Aí foi quando fala, Renato Abreu vai pra esquerda. Como, cara? Se o cara não aguenta nem ficar naqueles 10 metros no meio de campo, não consegue dar um pique pro gol, como ele vai ficar na lateral? Tá? Como ele vai chegar no fundo? Como vai ter uma tabela com alguém pra chegar no fundo pra cruzar? Ele não tem perna pra isso. Tá? Eu acho que ele está sendo e foi infeliz. De repente, ele pode até dar certo em algumas coisas, mas é umas coisas que não tem muita lógica, né? O que tinha lógica, o que estava todo mundo querendo, era ver aquele menino jogar, né? O Hernani. Fora isso, as outras substituições não teve muito a ver, não, cara. O primeiro a sair tinha que ser o Canelada, isso é fato. Agora, o que ele fez, eu não entendi, sinceramente, Renato. O Flamengo ontem ensaiou para empatar de novo. Ensaiou bastante. Foram 45 minutos ensaiando como levar o empate. Mas numa bola parada, conseguiu o êxito aí de fechar o caixão dos caras. Foi numa falta que o Botinelli bateu na barreira, sobrou para ele novamente. A bola acabou parando no pé do Hernani, que foi iluminado logo na sua estreia, marcou o gol. Enfim, eu não posso avaliar o jogo todo do Hernani. Hernani ficou em campo acho que uns 20 minutos só, mas mostrou oportunismo ao fazer aquele gol que qualquer um faria, né? Foi sorte de principiante, certo, Renato Crossi? Cara, eu fico mais por esse lado aí, porque como eu disse, né, ele tem 26 anos e a única coisa que ele teve na carreira é uma vice-artilharia de estadual. Então a gente não pode esperar muito dele, né? Essa é a tendência. Justamente. Então vamos seguindo aí. O Rocco, chegou a parte da hora dos nossos amigos ouvintes aí, são agraciados aí com a pergunta. Eu sei que tem a pergunta do Breno aí, eu vou mandar um salve aqui pro o FR Cavalcante, o Alisson Freitas, o Elerson Kovic, a Andresa, beleza? Rapaziada, tamo juntos e misturados. Daqui a pouco eu vou mandar um abraço pra galera do chat. Fala aí, qual é a pergunta do Breno aí que tu tinha feito sobre a diretoria rubro-negra? A gente vai falar agora da diretoria. O Breno perguntou sobre essa questão de faz tempo que a diretoria, a presidência em si também, ela tá muito ruim. E se não era o que vocês achariam do Zico ser presidente? Renato Crossi, pode começar. Faça as honras. Cara, o Zico ele não vem, tá? Ele já disse que não vem, e eu acho que ele tá comprometido lá com o Iraque, a única coisa que ele pensa é no Iraque. E futuramente, talvez ele poderia vir, dependendo da situação, mas ele não vem isso não. Mas é o seguinte, cara, o Zico, ele... até que ponto, quando o Zinho chegou, a gente comentou aqui até que ponto é prejudicial a imagem de um ídolo à frente, com tanta responsabilidade, né, dentro do Flamengo, mas sem respaldo, né, para fazer o que sabe. Nesse caso, o Zico viria como presidente. De certa forma, ele viria olhando de cima para baixo, né? Mas a gente sabe que o Flamengo ele tem uns conselhos que tem muita gente ali sentada com a bunda no estatuto e não levanta por nada. Então, o que o Flamengo precisa não é mudar o candidato. A gente foca muito nisso. A Patrícia Amorim é uma vaca, ela não tem que continuar. Pô, a gente está aí há 100 anos de futebol e desde da década de 80 para cá, quando o futebol mudou, quando o futebol se modernizou,
esse modelo de gestão do Flamengo ficou ultrapassado. Os clubes evoluíram, né? Tudo evoluiu, o Flamengo continuou parado. Lá na década de 80. Eu tenho Mundial, eu tenho 4 brasileiros, eu tenho a maior torcida do mundo. Pra que eu vou querer estrutura? Aí agora tá aí tomando na bunda com um CT que está disponível desde 84 para construir e que está sendo construído somente agora. Por que esperou tanto tempo? A única resposta que eu tenho para isso é: o Flamengo viveu no amadorismo e vive no amadorismo ainda hoje. O Flamengo precisa mudar o modelo de gestão, precisa introduzir profissionais remunerados, contratados pelo currículo e não por ser amigo de fulano de tal, e não por uma bondade, né? Por uma troca de favores. O Flamengo passou da época de ter voluntários à frente do Flamengo. Tem que ter profissionais contratados. Então é esse o foco que a gente precisa ter. E um dos... aproveitando, deixando bem claro para a galera, que eu estou envolvido nesse ano de eleições de Flamengo, que eu faço parte do movimento Revolução Rubro-Negra, que lançou a candidatura do Afonso Romero para a presidência do Flamengo. E acompanhei todo o desenvolvimento, acompanhei toda a formação, e eu acredito muito, muito mesmo, que essa seja a mudança que o Flamengo precisa ter. Quem quiser conhecer, acesse lá o site revoluçãorubronegra.com.br e conheça o plano de gestão. Eu tenho certeza que todo mundo que ver ali vai gostar, e qualquer crítica, qualquer coisa, qualquer dúvida, só entrar em contato lá com o site, que os responsáveis, o Afonso Romero, que é o candidato, ele vai responder. Certo, para você, Wildes. Responda a pergunta do nosso parceiro Breno, por favor. Qual foi a pergunta mesmo? O Renato falou um bocado que... com tanto problema na presidência, tanto problema na presidência há muito tempo, e com a Patrícia Amorim, com esses problemas todos, com quem vocês achariam melhor para ser presidente, e o que vocês achariam do Zico? Zico é um ídolo, né, cara? Zico é um ícone no Flamengo. É o cara do Flamengo. Uma vez eu disse, comentando até num blog, que Zico fez milhares de partos, né? Inclusive eu sou Flamengo hoje por conta do Zico também. Mas não sei, cara. Essa pergunta aí é como aquela coisa: a gente não pode sofrer por antecipação ou ser feliz por antecipação também. A gente não teve ainda a gestão do Zico. Talvez valha a pena a gente ter ele como presidente ou algum cargo de diretoria do Flamengo. Acho que seria mais razoável, desculpem, ele ter algum cargo lá dentro de alguma coisa, diretor de algo, enfim. Mas para presidente eu não tenho certeza. Eu concordo muito com o Renato que tem que haver uma coisa profissional, de esquecer esse negócio de que ele é legal, que ele foi ídolo, que ele foi aquilo, que representou o Flamengo há décadas uma coisa, e não é por aí. Hoje em dia, nenhuma empresa pode ser tocada para frente por emoção, e sim por razão, cara. A gente não pode botar na frente uma pessoa: eu amo o Flamengo. Então me põe na frente do Flamengo, porra. Entendeu? Então me põe lá, que eu amo, cara. Põe um HL com qualquer um que tá aí assistindo a gente, põe qualquer um lá. Se for por amor, não tem amor maior do que torcida. Sacou? E agora, meu irmão, acho que tem que profissionalizar realmente, botar a gente lá ganhando um salário bacana e botando tudo em ordem. Patrocínio, pagamentos, logística, tudo que envolve patrimônio, tudo, cara. Porque se for colocar... o Flamengo parece que virou uma instituição de caridade, como eu já comentei várias vezes. Eu acho que é meio complicado. Eu acho que Zico poderia se entrar num cargo de alguma coisa ligada ao futebol, mas como presidente eu não tenho certeza ainda. Certo, Wildes. Eu, na minha opinião, aí Zico presidente, Leonardo vice-presidente, diretor de futebol o Zinho, e o técnico é o Andrade ou o Júnior, um dos dois, né? Mas enfim, vamos. Oi. Oi, HL.
Eu não falei sobre isso também, não. Vocês nem me deram a oportunidade, só perguntei. Mas a questão, sim, o lateral kickboxer para mim seria o presidente hoje em dia, porque é o seguinte, ele estudou lá fora, tá? Ele estudou lá fora, estudou num time grande, como gerente de futebol, depois foi ser técnico, o que for, e eu acho, para mim, ele seria o presidente hoje do Flamengo. E também concordo com o Renato. Eu acho que deveria ser terceirizado toda a parte de baixo funcional, entendeu? E alguns cargos de gestão financeira e de merchandising. Tá certo, Rocco. O Rocco, não é terceirizar, só completando, não é terceirizar o Flamengo. É trazer profissionais executivos contratados para trabalhar somente para o Flamengo, mas remunerados e contratados sob um rigoroso critério, né, de avaliação do currículo da pessoa e do perfil da pessoa. Sim, Renato, não é só... mas assim, só que é o seguinte, eu vou tentar te explicar. A minha opinião é de terceirizar, só pode ser qualquer coisa. A minha é de terceirizar, porque o beisebol dos Estados Unidos é uma das coisas, beisebol e o futebol americano dos Estados Unidos são uma das coisas que são terceirizadas e que dão mais dinheiro hoje em dia, e o basquetebol também, são terceirizados, tanto merchandising quanto questão de gerências financeiras, são terceirizados, tá? Eles têm equipes, empresas trabalhando para isso, que se forem auditadas, elas prestam como é que você fala? É prestado auditoria sobre isso. Então, a terceirização da questão de cargos de manutenção e não de poder tão grande, para mim, elas são fáceis, porque eu vi sobre isso, li sobre isso em questão de outros esportes e funciona e muito bem. O Lakers é assim, o time do Bambino também é assim, de beisebol. Então, olha... hoje em dia, nos Estados Unidos, a gente não pode tentar ser tão americanizado, mas a verdade é que hoje em dia o modelo de gestão é lá. E também a da Adidas, a própria Adidas, que é uma empresa que não deveria, que seria também terceirizada e está cuidando de muito time. Tá certo. Entendi. O Hélio, rapidinho, falando aqui, o Paulo Marbach tá aqui ouvindo a gente, aí ele mandou aqui um recado. Avisa aí que eu sou totalmente contra o Zico ser presidente, e que terça-feira sobem 4 jogadores do Sub-20 para o profissional. O Tomás, o Matheus, o Adrian e o Frauches. Boa. Valeu, Marbach. Aquele abraço aí por trás do HL em você. Valeu, parceiro. Tamo junto e misturado. Quando der, apareça aí para receber aquele abraço por trás. É isso aí. Então, rapaziada, o Flamengo joga domingo que vem às 16 horas. Jogo que vocês vão conferir aqui na Rádio da Nação. Transmissão 100% rubro-negra. Narração do HL, comentários aí da rapaziada, né? Então, Flamengo vai... tem uma pergunta aqui, perdão, alguém me perguntou aqui no chat aqui se o Gonzalez já volta contra o Santos, Renato. Tem informação aí? O Mad Villaine que perguntou, cara. Olha, rapaziada, eu acho... eu não sei precisar não. Se alguém souber aí, manda aí pelo Skype, pelo Twitter. Mas eu creio que sim. Creio que ele já volta contra o Santos. Tá certo. Vamos aí, o Flamengo joga contra o Santos em casa, em Engenhão. Seu dever, que mora aqui no Rio de Janeiro, é estar lá no Engenhão apoiando o time para a 5ª rodada, nosso 5º jogo nesse Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho aí. O Flamengo vai pegar o Santos B, que não mete medo em ninguém. Já o Santos A não é isso tudo, mas tem um que desequilibra, que ontem não desequilibrou nada, não jogou, viu o Messi jogar e não jogou nada. Rocco, ele tá acertado. É verdade. Ô Rocco, força máxima contra o Santos B. O que você espera desse jogo aí, velho? Olha, eu até queria ver o Flamengo ano passado, quando o famoso Dentuço Palhação jogou contra ele, tinha muita gente boa lá. O time
lateral do time era uma porcaria do Flamengo, era quase a mesma coisa, tá? Hoje eu acho que tem jogadores que são melhores do que o time do Flamengo quando jogou com o Santos. E o Flamengo surpreendeu, fez aquele jogo que foi a única bengala do Dentuço no Flamengo. Foi aquele jogo do Santos. Então, assim, se o Flamengo tiver jogando igual jogou o primeiro tempo e se esforçar ainda mais, olha, eu vou te falar uma coisa. O Flamengo Nossa, é pra você, Wildes. Obrigação de ganhar, né? Joga um time B, time de reserva, que é o sparring do time principal, tem a obrigação de ganhar. O Flamengo, agora, só nos resta saber que tipo de formação que o Joel vai colocar. Se ele colocar novamente um time que fica ali cercando, não dá combate, 4 volantes, não tem condição, não dá combate, a defesa, qualquer bola aérea, peida, não tem condição, cara. Obrigação tem de ganhar. Eu boto fé que vai ganhar. Porém, temos um técnico que a gente não sabe, não entende o que ele faz. Então a gente fica à mercê disso. Vamos esperar o que vai acontecer, cara. Eu não vou tentar prever alguma coisa. Vai ser um jogo difícil, isso eu posso prever, né? Mas se o Flamengo vai ganhar ou perder, eu espero que ganhe. Eu, como torcedor, espero muito que ganhe. Mas com uma pessoa que está sempre criticando, sempre cornetando, acredito que vai ser complicado pela formação. Eu não sei, a gente não tem noção. Enfim, espero que ganhe. Tá certo. Pra você, Renato? Obrigação ganhar e ganhar bem. Só falando aí do time do Santos, o time que jogou hoje contra o São Paulo, o Flamengo, o Santos deve vir com Aranha, no gol Maranhão, Rodrigo Bruno, na zaga Durval, Léo, lateral, Everton Páscoa, Henrique, Alan Santos, perdão, Gerson Magrão, Gerson Magrão tá no Santos. Allan Kardec Renteria. Ou seja, um time B, né? E aí tem a questão, além da falta de entrosamento deles, mas o Flamengo vai jogar em casa e, meu irmão, eu só espero de 3-0 pra cima. Hoje o São Paulo completo suou pra ganhar de 1-0. Pra vocês verem. A que nível é o Santos B, né? Já o São Paulo também não serve de parâmetro pra porra nenhuma. Essa que é a grande verdade. Voltando. Fala aí. Mas o São Paulo tá na Copa do Brasil, né? Não deve ter poupado ninguém, cara. Quando eu vi aqui o joguinho, tava os mesmos jogadores de sempre, velho. Os mesmos. Rapaziada aí, ó. O que aconteceu na Gávea essa semana, o Renato? Assaltaram o Flamengo, velho. A mão armada. Bandidos entraram na sede pelo acesso da Lagoa, velho. Entrar no Flamengo é fácil, todo mundo sabe, né? Quem nunca foi, é a coisa mais fácil, né? Eu também, já. Até na estreia do R10 eu tava lá na arquibancada, pra vocês verem como foi tão fácil entrar. Aí os assaltantes foram lá e resolveram levar 15 mil reais do clube. Brincadeira. Do clube não, né? Da loja, foi né? Acho que foi da tesouraria. Eu ouvi um lance da tesouraria. Não, foi da loja. Eles entraram na loja e renderam a loja. Não foi a loja, foi pela entrada da loja do clube. Foi na entrada da Lagoa que dá acesso à loja do clube. Ali foi a Flaconcept. Foi o segundo assalto. Deixa eu explicar. No jornal O Dia e no jornal Globo explicou-se que foi os cofres da loja e não da tesouraria. Aí eu não sei. Bom, foi no clube, não foi na loja não, foi pelo acesso da loja. Mas se o jornal O Dia falou isso, então. Aliás, o Dia é um jornal que tá batendo bastante no Flamengo, né? Mas enfim. Eu acho que assim, cara, como você falou, é um acesso. É um acesso fácil.
você entra lá no clube, mas pô, os caras entraram armados, e assim, tem a participação possível de funcionários, né? O que, porra, piora mais ainda a situação, ou seja, o Flamengo, quando a gente fala que o Flamengo tá todo errado, o Flamengo tá todo errado mesmo, cara. Funcionários da tesouraria do clube teriam participado de um assalto à mão armada. Meu irmão, isso é muito sério, cara. Isso é muito sério, ou seja, é o segundo assalto na Gávea, né? Em pouco tempo, porque o primeiro assalto foi do Assis. Né? E agora rolou outro assalto. E, assim, aliás, tem outro assalto que é o do futebol do Flamengo, né? Que não devolveram. Roubaram o futebol do Flamengo um tempão e não devolveram. Dizem que a multa... Perdão. Dizem que como é que é? Eu esqueci agora o nome que se dá. Diz que para recuperar o futebol do Flamengo tem que pagar em torno de 1.400.000, né? 1.400.000, mas eu acho que não é só isso não. Que no caso seria a multa do Joel. Mas eu acho que não é só isso não. Não é só esse problema não. Certo, Renato. Vamos aí. Wilt, quer dar uma palavrinha sobre esse assalto? Ou não? Ele poderia me devolver a grana, né? Pelo menos 50 prata que eu fui lá no jogo lá da ilha. Poderia me devolver, né? Porque foi uma grana perdida, né, compadre? Lá naquele jogo, ver um jogo tão ruim. Acho que se viesse e voltasse muito 50 conto, tava de bom tamanho. Agora, é uma pena que, porra, mais uma vez o Flamengo tá, agora como vítima, envolvido em algum curso policial. Aí, como o Renato disse, é participação de funcionário. Os caras já chegou e já sabiam onde tava o dinheiro, meu irmão. Entendeu? Eles não foram lá nas escuras, perguntando onde é que está a grana, onde é que tá o cofre, já foram certinho. Então o Flamengo tem que chegar lá e botar isso... como que eu vou dizer? Investigar isso, cara. Investigar, porque é um absurdo. O cara entrar no Flamengo, uma das maiores marcas, a maior instituição do mundo, e roubar 15 barão, e nem me mandou 50 pratas. Cara de pau você, hein, Wilt? Não, muito cara de pau. O assalto foi na tesouraria do clube e roubaram cerca de 15 mil reais que seriam pagos a funcionários terceirizados. Tá? Então, foi dinheiro do clube, no caso não foi da loja, que na verdade a loja é da Olímpia. Nem nossa, né? Nem nossa é. Nem nossa é. Mas realmente o Renato tá aqui mostrando no lance, falando sobre isso, só que pelo seguinte, o cofre é eletrônico, não foi arrombado e nem quebrado. Tenso. Entendeu? Não foi... O acesso ao cofre é eletrônico. Vamos chamar a turma do Scooby-Doo. É mistério. Agora também eu vou falar uma coisa para você, gente. Essa questão de assalto, eu sou do Rio de Janeiro também. Eu sou do tipo de pessoa que não é qualquer... É muito lugar que é de difícil acesso, que acontece esse negócio. Assim, pode ter sido uma fatalidade ser o Flamengo, porque muita coisa assim, a gente não pode, senão a gente vai acabar falando sobre o jeito do ser humano, mas o ser humano em questão, hoje em dia no Brasil, se consegue, não só no Brasil, no mundo inteiro, se consegue muita coisa em questão de gente que trabalha num lugar, pessoal tá lá, fica descontente por alguma coisa, senão tem a índole ruim mesmo e assalta o próprio lugar que trabalha. Isso acontece não só no Flamengo. Eu não vou crucificar o Flamengo por causa disso. Existem lugares que são muito mais vigiados e são assaltados com a ajuda de gente que trabalha. Eu assim, por mim, até encerraria esse assunto assim, porque eu sou fora, eu tô fora dessa questão de crucificar o Flamengo por questão de segurança. Mais alguém quer falar aí? Tá certo. E só uma informação sobre isso. Um dos bandidos chamou um ou dois funcionários pelo nome, ou seja, eles conheciam os funcionários e além disso era dia de pagamento, ou seja, era o dia que tinha mais movimentação de dinheiro ali na tesouraria. Então vamos aí pular pro próximo tópico aí, uma nota rapidinha aqui. O Flamengo
Esse final de semana foi tricampeão brasileiro de showball. Djalminha, Júnior Baiano e companhia trouxeram mais um caneco aí pra Gávea. Pra Gávea não, é que showball o Flamengo não quer nem saber, ele só empresta o nome. Mas que leva o nome do Flamengo, a gente tá junto e misturados. Então, parabéns aí à equipe do Djalminha por mais um título. O Flamengo também foi bicampeão da Copa do Brasil de futebol de 7. Outra modalidade esportiva que a gente desconhece, não tem muita divulgação. A gente só vê essas notinhas por aí ou pelo site do clube. Tô vendo aqui que o Flamengo fez uma limpa no basquete. Foram dispensados aí o Jackson, ou Jackson como queiram, Reyes, Camerix e Gonzalo Garcia. Pô, até o argentino Camerix, Renato, você que é especialista em basquete, velho. Mandaram o Camerix embora, velho? Na verdade, não mandaram embora. O Flamengo perdeu o Camerix e o David Jackson, que são dois destaques aí desse time na temporada. O Reyes, realmente, o Flamengo não teve interesse dele em continuar. E o Gonzalo Garcia também já estava muito sobrecarregado, né? Mas as perdas mesmo, por enquanto, ao Jackson e Camerix. Talvez o armador Hélio vá para o Tijuca, assim como o Duda, o grande Duda, talvez ele também vá para o Tijuca, né? E aí o Flamengo já fazendo uma renovação. E ainda pode perder o Caio Torres. Caio Torres, que é o pivô da seleção, ele pode também não ficar. Mas o Flamengo contratou o técnico, o Neto, que foi o técnico do Joinville nesse campeonato, que fez um bom campeonato, foi um dos destaques, é um técnico jovem, com uma mentalidade moderna. Ele vem para trabalhar mais com a base do Flamengo, dar mais chances para os moleques. Aliás, poderia colocar o Neto no futebol, né? Enfim. E o Neto também foi assistente técnico da seleção brasileira, né? É um cara que tem uma bagagem, eu acho que foi uma ótima aposta do Flamengo. E voltou o GG, que é armador cria do Flamengo, estava no Tijuca, voltou para o Flamengo. O Marquinhos e o Olivinha do Joinville. São dois jogadores que vêm junto com o Neto, lá do Joinville. Por enquanto é o que tá certo. Certo, Renato. E o Flamengo, deixa eu ver aqui. Neto, já falou do Neto, GG, Marquinhos e Olivinha. Olivinha não passou por aqui não, cara? Pelo Flamengo? Passou. Olivinha passou. Olivinha, aliás, é a cria do Flamengo. Olivinha conhece muito o basquete do Flamengo. Então, pra gente fechar aí o Corneteiros aí, deixa eu ver aqui, pela quarta rodada aí, os resultados dos jogos foram Flamengo 3-1 em cima do Curitiba em casa, Palmeiras perdeu em casa pro Atlético Mineiro, foi a estreia do Dentuço por 1-0, 2-0 para Portuguesa em cima do Atlético Goianiense, 0-0 Flores e Inter, Grêmio 2, Corinthians 0 no Olímpico, Bahia perdeu pros vice por 2-1 lá no Pituaçu, São Paulo ganhou do Santos B por 1-0, Cruzeiro meteu 1-0 no Sport Recife, o Figueira empatou com a Ponte Preta 0-0 no jogo no Orlando Scarpelli e o Náutico meteu 3-2 para cima do Botafogo. Na liderança do campeonato tá os vice com 12, 100% de aproveitamento. Em segundo vem o Galo com 10, terceiro o Grêmio com 9, quarto o Inter com 8. Flamengo figura aí na oitava posição com 6 pontos. Foram uma vitória e 3 empates. Na lanterninha aí, Bahia, Atlético Goianiense, Palmeiras e Corinthians. Os gambás aí, Renato Lalas Cross, campeões brasileiros e amargando aí a lanterna do campeonato. Tomara que seja rebaixado de novo essa gambazada maldita. É o que, Rocco? Isso aconteceu com o Fluminense uma vez, não foi? Foi campeão. Sim. E no outro ano, meu filho. Sim. Wildes? Sim, eles estão poupando, né? O Corinthians está se poupando para a Libertadores, né? E também tá o Palmeiras lá embaixo, ou seja, só tem Série B lá na zona de rebaixamento, né? Uhum. E vem cá, Wildes, o Vasco e o Atlético Mineiro tem times aí para se manter na ponta do campeonato, velho?
Cara, os vice estão jogando praticamente com o mesmo time já há mais de um ano. Diferente do Flamengo, que teve algumas trocas, o Vasco está um pouco entrosado. Tem os dois jogadores lá, os meios mais importantes do time, estão até que fazendo o papel deles, certo? Eu não sei, cara. O Vasco, pelo que ele vem, foi campeão da Copa do Brasil, foi vice-campeão brasileiro, né? Foi vice-carioca, né? No vice direto, mas está chegando nas finais, coisa que o Flamengo tá deixando um pouco a desejar, né? Mas prefiro ficar em décimo do que vice. Aí é mais humilhante. Aí eu concordo. Mas peraí, Rocco. Mas por falar em tá merecendo, o Vasco, só como o raciocínio, o Vasco não é um time bobo. Tá? Vem aí por cima das tabelas em praticamente todos os campeonatos recentes. Tá? Então não está sendo uma novidade, uma coisa assim extraordinária. Ele vem nos últimos campeonatos, ele vem sempre em cima da tabela. Então não é uma coisa nova. Agora, o Patético Mineiro, que é inclusive o novo time lá do RA10, esse sim é uma surpresa. É um time que nunca foi porra nenhuma, cara. Eu sinceramente, eu acho que tem muito time aí. A gente vê isso todo ano. Tem muito time que começa muito na frente. Tá? Teve em 2009, quando o Náutico caiu, por exemplo, ele chegou a ser primeiro, segundo, terceiro, depois caiu, cara. Isso é muito comum acontecer no começo de campeonato, né? 4 rodadas, 5 rodadas. Mas a partir da 10ª rodada, aí sim começa a definir aqueles caras que vão brigar mesmo. 11ª, Sim. Metade do campeonato. Agora, no começo, claro, mas o Atlético não é muito um pouco razoável. Mas o Vasco não é muita novidade não, porque já vem por aí mais ou menos em cima da tabela no último campeonato. Mas o Patético, meu irmão, na boa. O Atlético, cara, tem um bom time, tem um time que de certa forma teve alguns jogadores novos, né? Tem um banco razoável. Eu acho que é um time que pode brigar ali entre os 8 primeiros, né? Lembrando que o Atlético, o Ronaldinho usa o R49 em homenagem aos anos que o Atlético tá sem ganhar porra nenhuma, né? Então, mas pode brigar entre os 8 primeiros aí, mas o Vasco ele tem como o Wilde falou, é um time que já joga junto há muito tempo, e eu acho que pode sim brigar por uma Libertadores novamente. Ou quem sabe, né, a glória do Vasco, que é ser vice brasileiro, né? Quer ser vice ali, então o Vasco tá na briga. O Vasco, pra quem não sabe, também foi vice na Libertadores. Ele, nos times que caíram, ele foi o segundo a cair no dia. Isso aí, mas né, de história, aliás. Vamos aí, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada no Twitter aqui. O Matheus Santos aqui tá perguntando, essas contratações Cáceres e companhia, alguém tem notícia aí se o Cáceres, queria saber do Renato, seria uma boa pro lugar do Ayrton? Sem dúvida. O Cáceres é um ótimo jogador, é muito bom na bola aérea, tem ótimo posicionamento, sabe sair jogando, é um cara inteligente, um jogador frio na marcação, sabe? Não é que nem o Ayrton, que costuma perder a cabeça. Ele é um cara muito sério. O Cáceres é um jogador muito sério. E eu acho que ele... Só que é o seguinte, o Joel, a tendência é que ele não abra a mão do Ayrton e escale o Cáceres para jogar de segundo volante. Entendeu? Eu acho que dificilmente o Joel vai deixar o Ayrton no banco. A tendência é que joguem com o Ayrton e Cáceres juntos. E aí é aquela história que eu falei. Isso pode parecer retranca, mas se esse esquema possibilitar o avanço dos laterais, para eles jogarem como alas, o Flamengo vai ganhar na parte da criação. E aí não vai ser retranca mais, né? Porque vai ser um esquema em que o Flamengo vai ganhar força ofensiva e pelas laterais. Fazendo assim o Flamengo minimizar essa falta de um armador. Mas o Flamengo ainda busca um camisa 10. O Cáceres, para vir, ele só depende lá do clube dele liberar o
o Libertad libera ele, porque para ele vir agora, o Libertad exige uma certa quantia, né, pela rescisão do contrato. Mas o contrato dele acaba em agosto, né? E aí o time lá tá de putaria, não quer liberar o cara antes. O único problema é esse. Certo. Continua você aí, Renato. Pergunta aqui do Ellerson Kovic. Tá perguntando que o Afonso Romero tem interesse a se juntar com o Márcio Braga contra a Patrícia Amorim? Não. O Revolução Rubro-Negra não vai se juntar com o amadorismo. Não vai se unir com esses amadores. O que o Revolução Rubro-Negra vai fazer e faz é abrir as portas para quem quiser chegar e somar. Quem vê as propostas, se interessar, pode chegar lá e colaborar. Entendeu? Agora, o Revolução não vai se unir. Aliás, amanhã vai ter o encontro da oposição, o encontro organizado pelo Márcio Braga, que é muito simpatizante do Revolução Rubro-Negra. É um cara que tem gostado das ideias. E amanhã vai ter um encontro no Teatro do Leblon com toda a oposição, e o Revolução Rubro-Negra vai estar lá. Eu vou estar lá também junto com os companheiros lá do Revolução para ouvir o que eles têm a dizer, né? Afinal, estamos no meio político, no meio de uma eleição, e a gente tem que saber ouvir também, né? E a gente vai lá, vai estar presente, mas deixando bem claro que o Revolução Rubro-Negra não vai se juntar com os amadores do Flamengo. O que o Revolução propõe é uma mudança radical, um profissionalismo radical, e conseguir introduzir isso já em 2013. Entendeu? Mas quem quiser, o candidato que se interessar realmente pelas ideias e quiser somar, claro. Tá certo, Renato. Rocco, meu parceiro, vamos meter o pé aí. Comentários finais aí, velho. Bom, mandar um abraço aí pra todo mundo que tava aí junto com a gente. Enquanto isso, também o F36 aqui mandou uma aqui pra gente. O Cássio eu nunca vi jogar, nem sei de que time ele vem. Mas o Aísson só sabe dar cotovelada nos adversários. Por que o filho da puta não dá uma cotovelada no Wellington? Aqui, um abraço pra todo mundo que tá aí. O Wildes, meu amigo Renato Lavas Cross, HL, tudo de bom pra vocês, um bom final de semana, galera. Eu vou amanhã estar viajando pra São Paulo, porque eu trabalho lá, e domingo estarei de volta aí pra gente ver falar do jogo e depois pro Corneteiros. Galera que tá aí no chat, todo mundo que esteve aí junto com a gente, que fez suas perguntas, um grande abraço, pessoal do Twitter, e vamos lá, galera. Flamengo. Valeu, Rocco. Boa noite. Wilson, meu parceiro, comentários finais aí, velho. Aí, galera, nação, grande nação. Um grande abraço para as meninas aqui. Arroz. Um gostoso. Falar em beijo. Rapaz, pera aí, rapaziada. Mandar um beijo aqui pra Norminha. Que isso, Norminha? Que isso? Que maneaga dele, que delícia, HL, rapaz. Que bagulho é esse? Tá me estranhando, rapaz. Eu uso mané Norminha, rapaz. Porra. Mané delícia, galera. Cara querendo bagunçar. Pelo amor de Deus, faz comigo não. Não desabou na minha conta. Olha a cara de sedutor do Wilton, cara. Olha a cara de sedutor do Wilton. Olha lá. Ui, delícia. Mas enfim, rapaziada, muito boa noite, né? Fiquem todos com Deus. Vamos esperar aí o próxima rodada, o próximo jogo. Vamos ver que vai rolar. E a galera mandar um recado aqui pro pessoal aí que ainda não curtiu lá, vê o lance do Corneteiros lá, fala pra eles aí, né? Eu pontuei mais ou menos, mas é isso aí, grande abraço pra todo mundo. Já falei demais, e até a próxima aí, ó. Durante a semana eu vou ter na programação, galera. Vou estar tocando aí segunda e quarta aí. E se der no sábado. Falou? Grande abraço. Fique com Deus. Olha muito! O HL manda mensagem aí falando sobre o pessoal deixar o seu vídeo. Calma. Chegaremos lá. Renato Lavas Cross, muito obrigado aí. Comentários finais, parceiro. Queria agradecer vocês aí pelo papo, agradecer a galera que acompanhou até o final, a galera que vai ouvir depois na gravação,
né? Aquele abraço. E vamos relaxar agora durante essa semana. A gente passou um perrengue do cacete. Agora a gente conquistou uma vitóriazinha. A gente merece relaxar um pouquinho, né? Botar um friozinho, vamos tomar um cafezinho, alguma coisa assim. Vamos dar uma relaxada e partir para cima das sereias aqui no Engenhão. E dando um recado aí, o Marbach tá produzindo vai ter um evento aí que vai rolar no sábado, dia 14 de julho, feijoada de lançamento do novo CD do Pique Novo, na escola de samba Ranco do Engenho de Dentro, com o Demuro Carioca, e para valorizar o Wallace Viana, vários DJs, dia 14 de julho, sábado, a partir de 1h da tarde, com produção aí do Paulo Marbach. Jabazinho do Corneteiros, né? Depois o Paulo Marbach. Com certeza, com certeza. Valeu, uma farpelazinha aí. Isso aí, abraço. Valeu, Renato Wallace Cross. Uma boa semana aí. Rapaziada aí, a galera tá ligada nas nossas transmissões aí dos Jogos do Flamengo. Você quer enviar o seu vídeo para aparecer nas nossas transmissões nos jogos? Envie vídeo para contato@radiodanação.com.br, beleza? Vídeo de 20 segundos no máximo, em formato WMV, beleza? Manda aí pra gente, vocês aparecerão nas nossas transmissões. E lembrando, todo domingo, agora fixo, às 22 horas, corneteiros.com aqui na Rádio da Nação, beleza? Todo domingo pode chegar aqui às 22 horas que estaremos no ar. Se um dia a gente não tiver, porque aconteceu alguma coisa. Um abraço final aí pra galera que tá no chat aí, o Alexandre, o Anderson, o Matheus Santos, o Juninho, Thiago Araújo, o FRC36, o Wagner de Foz do Iguaçu, no Paraná, o Lucas Castro, o Rica Freire, que me pediu abraço desde o começo do programa. Um abração aí, o Sauer, tamo junto e misturado, galera do Twitter aí, o Elerson Kovic, o Lucas Castro seguindo a gente aí, o Cavalcante, o Alisson Freitas, beleza? Um abração a vocês aí, boa semana a todos. E vamos ou não vamos? Vamos embora. Valeu, rapaziada, até domingo. Valeu. Tem um beijinho no manto, né? Valeu, nação, fomos! Falou. Tchauzinho.